Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o co-host que me ajudou a iniciar o Asneira Pod, D2. Opa! E dizer uma frase aqui muito importante: se você não odeia ninguém é porque você não tem coração. Bom, galera, a gente tá aqui hoje pra comemorar o segundo ano do Asneira Pod. O podcast do blog está fazendo aniversário. Irmão. Bom, depois dessa música infernal que eu cortei, a gente tá aqui hoje, igual eu fiz o Asneira Pod de aniversário de primeiro ano, que eu vou colocar aqui também no post. Esse segundo ano, assim, ele foi um pouco mais curto em número de podcasts, porque a gente teve um pequeno período de férias lá de uns 2-3 meses, entre a finalização do primeiro ano e o início do segundo, pra deixar a galera feliz, ou não sei. A gente não vai ter férias esse ano, porque acabou que as coisas ficaram mais organizadas. Então, bora lá. Bom, iniciando aqui, complementando a informação que eu dei anteriormente, que a gente não vai ter férias, que foi uma coisa bem bacana, que é o quê? É a nossa organização. A nossa agenda, né? A nossa agenda, exato. Então, tipo assim, a gente conseguiu se organizar melhor, ter uma agenda melhor e conseguimos fazer as gravações hoje, na gravação desse podcast. A gente tem, além dessa, mais 3 gravações para editar, estão prontas já, só começar a edição delas. Tem uma publicação que é do podcast passado, que é do Melhores Filmes de Ficção Científica, que já está pronta há mais de uma semana. Então, antes da publicação do episódio 44, o 45 já estava pronto. Então, tipo assim, o que colaborou muito foi essa questão das agendas, a gente conseguir gravar, às vezes, mais de um episódio na semana. Porque geralmente a gente grava um episódio na semana, apesar da publicação dele ser de 15 em 15 dias, a gente sempre tenta. Por quê? Igual eu já falei anteriormente, a minha agenda é bem complicada por causa de menino, por causa de trabalho, etc. Então a gente sempre tenta gravar todo fim de semana e tal, toda semana. Só que tem vezes que não dá, tem vezes que dá e etc. Isso foi bem legal, a gente teve nenhum atraso nesse segundo ano, fizemos todas as publicações exatamente no mesmo horário. E uma outra parada bacana que a gente fez foi incluir o podcast no YouTube do Asneira Grátis. Eu criei uma playlist que é do Asneira Pod e tô incluindo os podcasts lá também. Só tem a capinha do podcast e o áudio lá, mas porque tem gente que... Eu tive um feedback de algumas pessoas que eles costumam ouvir pelo YouTube. Às vezes nem é pelo YouTube Music, é pelo próprio YouTube, a pessoa coloca o YouTube rodando lá e fica ouvindo. E realmente tem, esses tempos que eu tô postando lá, eu sempre dou uma acompanhada lá e tem lá as quantidades de visualizações lá daquele episódio. Então é bem legal, o pessoal pediu e eu coloquei lá. O legal desse ano também é que tivemos novos convidados, por exemplo a Luísa, que nunca tinha gravado um podcast, era só uma ouvinte, e acabou que ela gravou com a gente alguns podcasts já, tem outras pautas na fila para ela participar também. Teve o Guilherme também do Papo de Calçada, que participou com a gente aqui também. E a gente tem outros participantes que eu não vou colocar aqui, que vai ser um pouco de spoiler. Inclusive, no próximo episódio, a gente vai ter um convidado novo. E depois desse tem mais um participante novo. Então, os 2 próximos episódios aí a gente tem 2 participantes novos. E que um deles também nunca gravou. Um outro já tem um podcast. É bem legal também. Mas um outro nunca gravou um podcast. Então é a primeira vez que tá gravando também. Que o podcast ficou bem legal. Que já também tem uma outra pauta que a gente tá preparada para gravar com ele. Foi bem legal esses novos participantes aí. E a gente participou também da rinha de podcasts lá com a galera do Desculpa Qualquer Coisa, que também eu vou convidar eles futuramente para fazer uma gravação com a gente. Então a gente... Foi bem bacana esses novos convidados. Com certeza. E assim, só comentando que a gente sabe que quando dá certo um convidado é quando ele volta, né? Então a maioria deles aceitaram aí o convite nosso, estão voltando, e a Luísa em especial, ela começou até um podcast dela, né, também. Um outro ponto interessante é as pautas, né, os temas que a gente fez que foram bem variados também, assim como o primeiro ano, a gente tentou dar uma variada e sair um pouquinho desse mundo pop, né, de filmes, séries, jogos e músicas. A gente falou um tiquinho também de, sei lá, zoeira, coisas de vagas,
arrombados, igual teve um podcast que vai estar aqui no post também. Acidentes, né? Doenças, acidentes aí nesse meio dessa pandemia que a gente tá vivendo, a gente falou um pouquinho também sobre isso. A gente falou também de outros temas um pouco mais fechados, por exemplo, a gente falou de Rick e Morty, que é muito foda. A gente sempre tenta colocar alguns temas assim, tipo assim, tem séries que o D2 já sugeriu, que eu também quis gravar, mas a gente fez isso no primeiro ano, que a gente gravou sobre Tech Expense, e eu não curti muito a gente falar sobre um tema específico. Uma série específica, né, você fala? Isso, uma série específica, né, um filme específico, etc. Eu não sei se fica muito legal, então se alguém curtiu, que a gente já falou de Tech Expense, de Rick e Morty, algum tema de alguma coisa bem específica, assim, de um filme específico, de uma série específica, comenta aqui. Tem umas séries que a gente tá querendo falar sobre especificamente, que é Midnight Gospel, que eu e o D2 vimos, que achamos bem interessante. O Marçal também viu. Tem Dark também, que o D2 tentando ver pela segunda ou terceira vez, não tá entendendo a porra da série, porque é idiota e drogado, mas eu e o Marçal a gente viu, a Priscila viu, a gente tem umas discussões bem interessantes, assim, eu tenho bem interessantes com eles. Talvez a gente possa fazer um tema específico pra isso, uma parada bem legal também, que o Bruno, ele virou, né, praticamente um co-host aí, um participante recorrente do podcast. Ele foi um cara que nunca participou de um podcast, nunca gravou um podcast, era só o ouvinte. Terminou dragado pra esse mundo, né? E ele curte pra caralho. Sempre quando a gente fala assim, velho, vamos gravar, na última hora assim, ele fala assim, bora, vamos gravar. Então, Bruno, um agradecimento especial aí por ter participado, ter integrado ao nosso time aí de podcast aqui do Asneira Pod. Uma parada bem legal também foi a volta do Marçal, que o Marçal deu uma afastada aí, mas acabou que ele voltou a gravar com a gente aqui de um tema que ele ficou bastante empolgado, que é filmes de ficção científica. A gente vai ter uma parte 2, qual eu comentei lá no podcast. Eu tô tentando montar uma pauta aqui de séries de ficção científicas, que provavelmente Dark vai estar lá também. Rick e Morty pode estar lá também, que tem uma pegada assim também. Então foi bem legal esse retorno do Marçal. Vou tentar sempre chamar ele para algumas gravações e vamos ver se ele vai querer gravar ou não. Não, outro ponto que dá pra gente constatar é que de um ano pra cá também a gente melhorou muito a nossa qualidade de edição, né? É aquela coisa, nem todo podcast começa já sabendo como faz as coisas. A gente vai melhorando e aprimorando. E é uma coisa que a gente sempre teve uma cultura muito forte aqui no Asneiro, que é o processo de melhoria contínua. Então a gente sempre faz e tem sempre o maior cuidado de ouvir depois a gravação, ver o que pode melhorar e a gente sempre foi muito aberto mesmo a sugestões, melhorias, enfim, sobre qualquer coisa. E a gente tem percebido o efeito disso, que a qualidade de edição nossa de gravação tem melhorado muito. E com certeza a gente tem um público que tá ficando constante, tá aumentando, e aqui a gente tem que agradecer muito essas pessoas, porque se não fosse por eles, não valeria a pena prosseguir. E assim, é um público fiel, é um público que segue a gente, que tá sempre nos escutando e tudo mais, então que gosta de fato do nosso conteúdo. Então isso é uma coisa bacana demais que a gente tem percebido. Apesar da gente ser um podcast bem pequeno, com uma quantidade de visualizações ou downloads dos podcasts, mas tipo assim, a gente vê que sempre é uma média ali. No Spotify a gente tá aumentando bastante, eu tô acompanhando os números do Spotify. A gente tá com um aumento gradual aí de público, de downloads, de ouvintes no Spotify, que é uma parada bem legal também. Pra finalizar aqui esse bloco, a gente vai anunciar aqui um podcast novo aqui na Asneira Grátis. Eu já tava com essa ideia já há muito tempo, eu já tinha até conversado com o D2. Assim, eu não sei qual que vai ser a periodicidade dele ainda. Eu não sei como que eu vou fazer exatamente, mas é um tema que a gente falou num podcast que vai surgir ainda. Mas eu já comentei sobre ele aqui, sobre o assunto, que é o livro 1984 do George Orwell, que também tem filme, que é muito, muito foda, que tem uma discussão bem interessante, bem atual, sobre essas questões de manipulação de informações, de controle de população, de informações para a população, etc. Que a gente vive hoje, tanto do lado de governos de esquerda, quanto dos governos de direita, né? A ideia é o que do podcast novo? Ele vai chamar 2 minutos de ódio, que é uma temática que tá dentro do livro. No livro ele fala o quê? Para ter o controle da raiva das pessoas, para não explodirem essa raiva contra o governo, eles botam sempre a imagem do líder do governo da outra nação que tá em guerra com eles e bota a população xingar durante 2 minutos. Então a pessoa xinga,
cospe, grita, etc., baseado naquela imagem daquele representante do governo do outro país que está em guerra. Então, e fica isso durante 2 minutos e encerra com o discurso do governante daquela ditadura deles lá. Então a ideia é o quê? Que eu tenho um podcast curto, em média ali 2 minutos, nem sempre vai ser exatamente 2 minutos, né? Vai variar um pouquinho ali, mas a ideia é sempre a gente pegar um tema específico e destilar toda a nossa raiva e ódio sobre aquilo. Provavelmente, o primeiro tema eu vou falar sobre a pandemia, né? Sobre esse esquema que a gente tá tendo que fazer quarentena, isolamento social. E como vai ser um programa curto, provavelmente vai ter uma participação minha ou do D2 ou de algum outro participante, do Bruno, etc. Alguma coisa assim, dependendo do tema, a gente vai colocar a pessoa. Então provavelmente vai ser participação de uma pessoa só. Eu não sei ainda se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, mensal, não sei ainda. Mas quando tiver, eu vou anunciar aqui também no Asneira Pod, para vocês acompanharem lá também. É claro, e vale a pena, né, só comentar, isso vai comentar lá na frente também, mas que a galera pode dar sugestões também do que eles querem que a gente fale mal. Bom, finalizando aqui, o Asneira Pod, ele está em todos os feeds de podcast, em todos os agregadores que vocês costumam ouvir podcast. Ele está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no YouTube, igual eu falei, e em diversos outros aí também, que eu já verifiquei e tá lá também. Então é só você pesquisar lá Asneira Pod que você vai conseguir encontrar o nosso podcast. D2, se a galera quiser conversar com a gente aí, fala as redes sociais aí. Então, primeiro você pode entrar naquele buraco lá do Dark, que você vai conseguir encontrar a gente, não, tô brincando. As redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, só digitar /Asneira Grátis, acompanha a gente lá, ficar sempre atualizado dos nossos episódios. Ou então, se quiser entrar em contato com a gente por e-mail, é contato@asneiragratis.com.br, ou então você pode entrar no blog asneiragratis.com.br e comentar no episódio. A gente está sempre lendo os comentários lá. Mas como a gente está no YouTube também, você pode comentar no vídeo do YouTube e a gente vai ver ali também o seu comentário. Aí é sempre bem-vindo, feedback, sugestões de episódios, a gente sempre tá recebendo aí. Muito obrigado a todos que ouvem o Asneira Pod. Sem a galera ouvindo, dando feedback, nem que seja dos números, assim, de downloads, etc., a gente não ia ter a vontade, né, de querer continuar, apesar que é só um hobby e tal, mas é bom a gente ter aquele feedback de vez em quando, da galera que gostou, que curtiu e tal. Inclusive, tem um colega meu lá da Fiat, lá, o Isaac, ele sempre ouve, sempre conversa comigo, sempre comenta. Valeu, Isaac, tá aqui um agradecimento especial pra você aí também. Mas obrigado a todos que ouvem, que dão feedback, que conversam com a gente. É bem legal isso, valeu mesmo. E obrigado, D2, por mais uma vez aqui participando do podcast. Tamo junto, cara, sempre. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! Algo que eu penso, o modo como eu vou falar, e do que eu falo, o modo como vou interpretar. Você nega respostas, mas não... Então, Bruno, um agradecimento especial aí por ter participado e ter integrado ao nosso time aí de podcast aqui do Asneira Pod. Muito obrigado, Bruno. A Asneira não seria a mesma coisa sem você. Cara, que merda, vou até cortar essa parte. Limitado. Hoje eu acordei com a estranha sensação de estar castrado. Limitado, 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 limitado. E a impressão de que algo nisso tudo